Oi pessoal, voltamos com mais um comentário de leitura aqui do canal e desta vez nós vamos falar do livro Os Urubus Sem Penas, do Júlio Ramon Ribeiro, grande escritor, contista peruano, que considerou que esse seu primeiro livro de contos aqui tem um clima de frustração, fracasso e desalento, como diz no prefácio aqui do escritor, meu amigo Marcos Severo, que inclusive foi a primeira pessoa que me indicou a ler o Júlio Ramon Ribeiro. E aí eu comprei um livro na estante virtual dele, depois da indicação do Marco. Aliás, eu volto aqui a agradecer, inclusive, publicamente, que o Marco sempre me dá boas indicações de leitura. E o Marco coloca no título do prefácio a eloquência do mudo. E eu acho que combina demais com as informações que ele traz aqui, com a própria obra que o Júlio Ramon Ribeiro nos apresenta nesse livro de contos. Porque aqui a gente tem pela primeira vez não, mas era um movimento que estava surgindo, é uma obra muito significativa daquele momento que estava surgindo ali na geração de 50, dos escritores latino-americanos e também no Peru, de novos escritores, uma nova corrente de escritores que estavam retratando a Peru urbana, Lima em expansão urbana, e a gente sabe como que acontece a expansão urbana nas grandes cidades da América Latina. Catadores de lixos, empregadas domésticas, trabalhadores, operários dos subúrbios, das periferias. O primeiro título aqui, Os Urubus Sem Penas, por exemplo, ele conta a história de dois garotos que saem todos os dias a mando do avô para catar o que comer, para catar o que sobreviver. E, por exemplo, no momento que eles estão no lixão catando lixos, eles são constantemente observados pelos urubus, são confrontados a uma dualidade entre os miseráveis catando lixo e os urubus ali meio que observando aquela situação de disputa daquele lixo, né? E esse alimento que eles estão catando é o alimento que eles vão dar para o porco do avô, para se alimentar, para a engorda do porco. Então tem essa coisa muito forte simbolicamente, né, desses signos que ele coloca, o urubu, duas crianças frágeis e um porco engordando e o avô oprimindo aquelas duas crianças para que entregue sempre mais, saiam sempre mais cedo e entregue sempre mais comida para esse animal. A equação que chega a ser burra e violenta, né, de você forçar dois pequenos seres humanos frágeis para alimentar um porco. E aí a gente pode viajar nas metáforas e a gente já tem um primeiro contato muito forte desse primeiro conto do Júlio Ramon Ribeiro, e aí vai se prolongando ao longo de todo o livro, sempre relacionando poder, dinheiro, ali mais uma coisa, claro, tudo em volta de um ambiente muito pobre, muito hostil. Por exemplo, quando um pai relembra de um momento de bonança, quando ele fez um acordo, num dos contos aqui, o Interior L, se eu não salvo engano, Interior L, é o segundo conto, de um sujeito que lembra de um tempo de bonança que ele frequentava, comia bem e frequentava bares, com o dinheiro de um acordo que ele fez de uma violência que a filha sofreu. Ou seja, a filha sofre a violência e o pai se utiliza desse dinheiro, relembrando um momento de bonança. Então é nesse nível de hostilidade, de violência e de metáfora que o Júlio Ramon Ribeiro vai nos entregando. Em O Mar Afora, que é a sequência dos contos aqui, dois sujeitos saem para o mar e a gente descobre que eles têm uma disputa, uma situação para se resolverem. Enquanto eles estão no mar, eles saem para um determinado trabalho. E a gente já percebe uma certa animosidade, né? Na medida que eles vão entrando no mar, a gente vai percebendo que eles têm uma disputa por uma mulher. Então tem sempre essa questão muito forte de uma vaidade cega e de uma conquista de poder em meio à pobreza. Ou quando esse poder, essa conquista de poder, se transforma num significado de liberdade, como no conto Enquanto a Vela Arde, de uma mulher que faz economia sonhando em ter uma quitanda de legumes para vender legumes, e ela só consegue ter esse momento de poder quando o marido morre. Então a gente tem uma noção de que a liberdade e essas conquistas de poder, elas estão sempre atribuídas a uma questão hostil ou a uma morte, porque não há muita esperança nesses contos do Júlio Ramon Ribeiro. No último conto aqui, de um sujeito que reúne seus credores, tem um comércio, pequeno comércio, Reunião de Credores, o nome do conto,
E o cara é totalmente, ele reúne todos os credores, os fornecedores ali que ele está devendo, e ele é totalmente desonrado diante da sua família. Os sujeitos tiram onda da sua situação, tripudiam da sua situação, ou de uma empregada doméstica que é assediada pelo patrãozinho. Ela vai entrando dentro de uma situação muito dramática, precisando sair daquela situação, precisando sair daquele emprego, tentar uma vida nova. Então são sempre situações bastante agoniantes em que seus personagens se veem sempre encurralados dentro de dramas muito violentos. São dramas muito violentos, muito hostis e sem nenhum tipo de esperança. São 9 contos, deixa eu confirmar, 8 contos. E esse livro foi lançado pela Moinhos ano passado, mas ele foi publicado em 1900 e... deixa eu ver aqui... foi lançado em meados dos anos 50, quando ele vivia na França. Escreveu quando ele vivia na França, mas eu não sei a data exata, mas eu vou deixar aqui a informação do ano exato em que esse livro foi publicado. Recomendo demais essa leitura, literatura latino-americana, peruana. É uma grande tradição de grandes leitores, de grandes escritores que a gente tem nesta região do mundo, né? Sempre bom trazer autores latino-americanos aqui para o canal. E agora vamos conversar sobre Julio Ramón Ribeiro e o seu Urubu Sem Penas aqui nos comentários. Me passa também dicas de outros livros aí que você leu recentemente. É sempre bom a gente fazer essa troca aqui no canal. Aproveita para se inscrever. Isso é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal, deixa um like e também acesse o nosso grupo no Telegram. Tem um link aqui embaixo. A gente conversa diariamente sobre os mais diversos assuntos, sobre livros bons como esse, sobre artes em geral, cinema, música, enfim. Tem muitos assuntos lá, é só clicar e participar no nosso grupo no Telegram. É isso aí, pessoal. Valeu!